Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro incrível que é o Isso é Arte, do Will Gumpertz. Gente, este é um livro a que eu fui levado por conta do estudo da literatura. No mestrado eu tenho estudado bastante o período do século XIX, a modernidade na literatura, o Baudelaire, as vanguardas, e aí eu me peguei vendo todas as relações que a literatura e a cultura do período têm com as artes em geral, com as artes plásticas em especial. Eu pensava que já tinha algum conhecimento a respeito da pintura do período, dos artistas, das esculturas, das vanguardas, mas a verdade é que esse conhecimento, essas referências, estavam todas muito difusas dentro de mim e havia de fato muitas lacunas, ou seja, eu mais não sabia do que sabia. Foi o que eu aprendi lendo este livro. Então decidi ler algo específico, algo voltado para leigos, algo assim que desse um panorama geral de todos esses movimentos, de todos esses artistas, da sua sucessão histórica, de um modo leve, interessante, instigante. Então me recomendaram este livro aqui, que sai pela Zahar, do Will Gumpertz. Este é um livro, então, que vai tratar de 150 anos do modernismo. Ele vai partir do pré-impressionismo e vai chegar até mais ou menos 2008. Isso ele vai passar pelos impressionistas, pelos pós-impressionistas, pelos expressionistas, pelos surrealistas, pelos dadaístas, vai chegar à arte dita pós-moderna, a certo capítulo da arte contemporânea e por aí vai. A estrutura do livro é a seguinte: se você olha para os capítulos dele, você vê essa divisão principalmente em escolas e movimentos artísticos. Dentro de uma escola e de um movimento, o Will Gumpertz ele vai falar de forma cronológica dos principais artistas. Ao falar dos principais artistas, ele vai escolher determinadas obras deles para comentar em específico, obras exemplares. Vai falar das relações desses artistas, das relações dos artistas e das obras com circunstâncias mais gerais da sociedade, da história, tudo de modo a que a narrativa do livro não fique só assim uma sucessão de referências de quadros, esculturas, artistas, data de nascimento e data de morte. Mas existe uma contextualização, como se fosse numa boa reportagem, sei lá, uma boa reportagem da Piauí, sabe aquele modo de escrever? É o modo de escrever que o Will Gumpertz adota neste livro aqui. Então ele não vai se prestar aqui também a grandes teorizações a respeito dos artistas, das obras e dos movimentos, apesar de que ele traz um nível de riqueza em que determinados pontos ele traz sim também esses insights, alguma consideração assim mais abstrata e que pode agregar para alguém que já conhece toda essa história. Mas enfim, para quem já conhece essa história, pode ser um bom modo de revisitá-la enquanto um todo. Para quem ainda não a conhece, como eu não conhecia, você passa a ter essa visão do todo. Uma coisa que é importante falar a respeito deste livro é que ele traz sim a reprodução de algumas obras. Para algumas obras, este livro traz reproduções em preto e branco no próprio corpo do texto. Vejam só, esta obra, uma das primeiras obras importantes do Vincent van Gogh, está aqui reproduzida em branco e preto. Também existem dois cadernos de imagens aqui no livro que são referidos como lâminas. Nessas lâminas, a gente tem reproduções em cores de algumas obras significativas. Mas a verdade é que o livro ele mais cita obras para as quais ele não traz reproduções do que o contrário. Então eu sugiro fazer o seguinte: eu mesmo passei a fazer isso a partir do movimento surrealista, ali por volta da metade do livro. Eu me sentei de frente do computador com o livro em mãos, fui lendo o livro e a cada obra que o Will Gumpertz citava, eu buscava na internet a reprodução dela, a imagem, colocava num arquivo e colocava a referência do nome da obra, do artista e o ano em que ela foi criada. Uau, isso foi uma experiência muito enriquecedora, elevou a fruição do livro a um outro patamar
E na medida em que eu ia pesquisando as obras, além de visualizar melhor tudo o que ele estava narrando, eu também conseguia encontrar novas referências sobre arte na internet, novas conexões, enfim, me abrir para novos horizontes. E fica muito patente aqui, e eu acho que esse é o ponto alto do livro, é que nós temos às vezes dificuldade, o público leigo, de entender o que é a arte moderna, o que é a arte contemporânea, porque nós ficamos olhando para determinadas obras e pensamos a célebre frase: nossa, mas meu sobrinho de 5 anos poderia fazer isso. E não é bem assim. Apesar de certas obras mostrarem certo primarismo de técnica, é como se ali fosse muito fácil realizar aquele desenho, aquela escultura, aquele arranjo, aquela instalação. Apesar disso, a verdade é que existe muito mais por trás daquele arranjo. E a criança de 5 anos, ela dificilmente faria algo semelhante. Ela simplesmente faria um rabisco. O rabisco nas mãos do artista tem um outro significado. E tem de verdade, não é uma mistificação. E é justamente esse processo de esse rabisco ter um significado que nós vamos acompanhar aqui. Porque a arte moderna é muito importante no sentido de que ela rompe com uma arte que existia há milhares de anos e que seguia um determinado conjunto de regras, um conjunto de expectativas que aprisionavam muito o que o artista poderia fazer e representar, o que era a arte. A arte não era exatamente arte, ela era as belas artes, o que já pressupõe um ideal de beleza muito fechado, uma associação muito inextricável entre arte e beleza. A arte não podia se dedicar a qualquer tema, a arte não podia simplesmente se dedicar a um tema da vida urbana, das pessoas mais pobres, a um tema da doença, do erro, do equívoco. A arte ela tendia ao sublime, aos temas religiosos, aos temas moralizantes, à representação de figuras mitológicas. Então, quando, por exemplo, o Manet decide colocar uma mulher nua no meio de um parque entre dois homens vestidos, sem justificar essa nudez em qualquer mitologia, em qualquer cena do paraíso terreno em que ela fosse a representação de Eva, a pintura não é a alegoria de nenhum valor moral mais elevado, é simplesmente uma mulher nua no meio de um parque com dois homens vestidos. Ele começa ali, de um certo modo, a arte moderna, porque ele rompe justamente com essa expectativa, ele faz com que essa nudez seja apenas uma nudez. E essa nudez, então, ganha um lugar na arte. E nisso a gente vai de abertura em abertura, fazendo maiores e maiores questionamentos. A gente vai, por exemplo, questionar, tá, a arte ela pode ser figurativa, ela vai representar a realidade, mas ela precisa sempre representar a realidade, como numa fotografia tradicional? Será que o nosso olhar não é mais complexo, não é menos chapado do que isso? Nós não vemos as coisas, por exemplo, de várias dimensões ao mesmo tempo? Aí temos, por exemplo, os experimentos do cubismo. No surrealismo, nós temos uma tentativa da representação do inconsciente, que não é um mundo de fantasia, mas é uma outra camada da realidade. No abstracionismo, nós temos uma tentativa de estudar as cores mais a fundo, independentemente de sua relação com a figuração. Nós percebemos que existe também uma associação entre cores e música. Nós vamos cada vez mais questionando as expectativas que o público tem em relação da obra, do que seja o artista, do que seja a reprodutibilidade da obra, a sua singularidade. Então, a arte moderna, de vanguarda em vanguarda, vai expandindo esses horizontes, fazendo novos questionamentos. E ainda que talvez você não goste de determinado resultado, sei lá, você não ache incrível o mictório do Duchamp, a fonte, ache muito melhor uma pintura renascentista do Michelangelo, você, depois de ler o livro, acho que vai compreender que faz sentido aquele mictório, ele tem importância, ele propõe questões e ele amplia horizontes. Eu acho que o que a arte moderna faz é progressivamente ampliar os horizontes e as possibilidades. Ao final você se pergunta, o mundo não seria muito mais pobre se essas possibilidades não tivessem sido criadas? Se a gente tivesse ficado na mesmíssima
representação figurativa da realidade, na simples maestria técnica das cores, de modo a fazer pinturas cada vez mais realistas? Pois é impossível dizer que o mundo seria melhor, porque mais possibilidades é melhor. Essas possibilidades não causam mal a ninguém. É muito interessante, por exemplo, que a gente chega ao final aqui a arte conceitual, que é uma arte que está muito mais ligada ao pensamento, à ideia que está por trás da obra, do que a própria obra executada. Então, para determinados tipos de arte conceitual, a gente tem, principalmente, mais do que uma obra executada, os direcionamentos do artista para executar a obra. Então, aquele manual de instruções do artista é muito mais valioso do que a obra em si, porque uma vez de posse do manual, você consegue reproduzir aquela ideia, que é o mais importante, e vê-la materializada em diferentes contextos, em diferentes tempos. É muito interessante também ir percebendo certa proeminência de personagens. Ele tem um insight aqui, não sei se é só dele, se ele trouxe isso de outros teóricos, mas de que no século XX, a primeira metade do século XX foi principalmente dominada pela figura do Picasso. Picasso, ele é um ponto de encontro entre vanguardas, entre artistas, entre diferentes modos de expressão. Ele está envolvido em muita novidade. Mas na segunda metade do século XX, diríamos até agora no século XXI, existe uma proeminência de um personagem que vem da primeira metade, que é o Marcel Duchamp. É impressionante como, mais do que criar certas obras, as ideias do Duchamp foram progressivamente ganhando espaço e novas elaborações dentro da arte que surgia principalmente na segunda metade do século XX. Um capítulo, para mim, especialmente interessante é aquele em que ele vai narrar a arte performática da Marina Abramović, e a retrospectiva que houve no MoMA em 2019 da sua arte performática, dos desafios que havia nessa arte e de como ela contornou esses desafios fazendo uma nova performance, que é The Artist is Present, a artista está presente, em que ela simplesmente chamou a atenção de uma multidão em Nova York para um tipo de arte que de outro modo não teria tanto público. Ela simplesmente se sentou no museu todos os dias da exposição por 3 meses, 7 horas e meia por dia, ficou sentada de frente a uma mesa e a uma outra cadeira, e nessa outra cadeira, quem quisesse poderia se sentar, não poderia conversar com ela, ficavam só se olhando, como que num estado meditativo. Ela não se levantava durante as 7 horas e meia. E foi um sucesso, e assim, é algo que parece, simplesmente loucura no começo, mas quando você começa a pensar na força dessa presença humana constante por tantas horas, em silêncio, por tantos dias, isso abre muitas possibilidades, traz muitos insights e também é uma forma da Marina abordar essa necessidade que temos de marcas do artista, da originalidade, saber que aquilo é justamente o original, ou de que o artista está presente, de que ele tocou aquela obra. É uma performance que dialoga com todas essas expectativas. Por que nós temos essas expectativas? Outros personagens que surgem são não os artistas, mas pessoas que ajudaram e mobilizaram a arte. Muitos nomes são citados, alguns marchands importantes e certos colecionadores. As figuras mais fascinantes, com certeza, a respeito das quais a gente fica louco para ler e consumir mais material, são a Gertrude Stein e a Peggy Guggenheim. A Peggy Guggenheim, particularmente, é um personagem que passou assim a estar no topo da minha lista de futuras leituras, de um tópico a ser pesquisado. A conclusão do livro é bem interessante porque ele vai focar muito na figura do Damien Hirst. O Damien Hirst é aquele artista britânico que faz a pintura dos pontinhos, que fez aquele tubarão em formol. E a vida do Damien Hirst é uma ascensão meteórica. Entre 1988, mais ou menos, quando ele surge, e 2008, que ele reputa aqui o Will Gompert como seu apogeu, ele se torna um artista milionário a ponto de, em 2008, as suas pinturas, novas pinturas, não serem diretamente vendidas a consumidores, naquilo que eles chamam de mercado primário, mas de irem diretamente para um leilão na Sotheby's, que é o mercado secundário. Ao mesmo tempo que isso acontecia,
A crise de 2008 também acontecia, de modo que Will Gumpertz localiza aqui um certo fim de era em que esses artistas ficaram tão ricos e em que esses artistas também estavam um pouco dissociados de ideais maiores, de utopias maiores dentro da sociedade. Enfim, essas são apenas algumas considerações a respeito do livro. É impossível falar sobre todo ele, a não ser lendo ele, porque é um livro sequencial de cronologia, mas fica a dica, eu acho que ele ajuda a esclarecer o que seja essa arte moderna e nos torna mais inteligentes. Porque olhar e simplesmente falar, o meu sobrinho de 5 anos faria isso, é uma reação legítima, mas não é uma reação tão inteligente. É possível ser mais inteligente do que isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!